O STF, o Supremo Tribunal Federal, está prestes a tomar uma decisão que pode impactar a vida de milhões de aposentados brasileiros, como deve ser o caso de você que está me assistindo agora. No dia 20 de setembro, os ministros vão retomar o julgamento sobre a revisão da vida toda, com a expectativa de que o resultado seja alcançado até o dia 27 no máximo. A revisão da vida toda, ela permite que os aposentados recalculem os seus benefícios, considerando todas as suas contribuições feitas ao longo da vida, o que, em muitos casos, resulta em um aumento significativo no valor da aposentadoria. No entanto, em março desse ano, como vocês sabem, o STF decidiu que essa revisão não é um direito garantido para os aposentados. E com essas mudanças bruscas de entendimento lá na Corte do Supremo Tribunal Federal, eu venho aqui trazer algumas ponderações sobre esse tema logo após a vinheta. Vamos lá? Pessoal, com a retomada do julgamento, há uma possibilidade de que os ministros revertam a decisão anterior e restabeleçam o direito à revisão da vida toda. Essa mudança beneficiaria milhões de aposentados que tiveram os seus processos paralisados após aquela decisão de março. A discussão lá no STF gira em torno da interpretação da legislação previdenciária dos direitos dos aposentados. De um lado, há aqueles que defendem a revisão da vida toda como um direito fundamental, argumentando que os aposentados devem ser beneficiados por todas as contribuições que fizeram ao longo da sua vida laborativa. Do outro lado, estão aqueles que defendem a posição do governo, que considera a revisão um custo adicional para o sistema previdenciário. O processo julgado pelo STF, na verdade, ele é um recurso do INSS contra a decisão do STJ, que garantiu a uma pessoa que recebia pelo regime geral de previdência social a revisão do benefício de acordo com as contribuições feitas no período anterior ao ano de 94. Com isso, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições da Previdência realizadas antes de julho de 94 também fossem consideradas no cálculo dos benefícios, porque elas pararam de ser consideradas no ano de 99. Mas depois de diversos julgamentos da Justiça, ficou definido que, primeiro, que os aposentados que se filiaram ao INSS antes de 94 continuarão com aquela regra de 85 por 95, que define o valor da aposentadoria pela média dos 35 salários de contribuição. Segundo, que os aposentados que se filiaram ao INSS entre 94 e 99 terão a aposentadoria calculada pela regra da média, que considera a média de todos os salários de contribuição desde a filiação. E terceiro, aqueles aposentados que se filiaram ao INSS após 99 seguirão a regra de pontos, que combina tempo de contribuição e idade para determinar o valor da aposentadoria. Mas quais são os impactos de fato dessa decisão? Porque se o STF reverter a decisão anterior, milhões de aposentados poderão solicitar a revisão dos seus benefícios. Nada mais justo, né? Essa mudança traria um alívio financeiro significativo para muitos que contribuíram por longos anos e se sentiram prejudicados pela regra atual. Em contrapartida, o governo argumenta que essa revisão pode gerar um ônus extra para os cofres públicos, pressionando ainda mais o já deficitário sistema previdenciário. Como você, aposentado, pode se preparar? Para aqueles que desejam saber mais sobre os seus direitos e a possível revisão da vida toda, ou até mesmo um outro tipo de revisão da sua aposentadoria, é muito importante buscar orientação jurídica especializada, gente. Porque tem muita gente que continua falando bobagem por aí, e se passando até mesmo por advogados, entrando com ação de revisão de aposentadoria sem um menor embasamento jurídico e pode até mesmo piorar o seu caso, ao invés de trazer um benefício para você. Desconfiem, tá? Fica aqui o alerta. Advogados previdenciários podem ajudar a entender se é vantajoso solicitar a revisão e quais os documentos são necessários.
Além disso, é fundamental que os aposentados acompanhem as decisões do STF. Ainda mais agora, com o novo julgamento marcado para acontecer no final desse mês de setembro ainda, os ministros devem julgar ações que pedem que o STF reconsidere sua decisão e também que mantenha o entendimento anterior, permitindo a revisão, ou pelo menos que garanta o pagamento da correção para aqueles que já têm uma ação na Justiça. As ações elas foram movidas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pelo IEPREV, o Instituto de Estudos Previdenciários. Agora aqui bem no pé do ouvido de vocês. Eu, particularmente, depois da desistência do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes para levar o julgamento ao plenário físico, onde haveria mais transparência e fundamentação dos votos de todos os ministros do Supremo, e agora com o julgamento da revisão da vida toda pautado, que será no plenário virtual, eu confesso a vocês que isso me deixa bastante decepcionada com as manobras que estão sendo aplicadas pela Corte nesse caso emblemático, que já foi inclusive julgado favorável aos aposentados que aguardavam apenas o cumprimento da obrigação do INSS em revisar as aposentadorias que se enquadram na tese 1102 da revisão da vida toda. Obviamente, a esperança é a última que morre. E é aquele lá em cima que sabe de todas as coisas, né? Mas a política está impregnando as decisões e enfraquecendo a nossa justiça a olhos vistos, infelizmente. Eu fico até triste em dizer isso aqui para vocês, mas essa é a nossa realidade. O que se há de fazer, né? A revisão da vida toda ainda pode ser uma oportunidade valiosa para muitos aposentados aumentarem seus benefícios e terem uma aposentadoria mais digna, caso o STF resolva de fato defender os direitos constitucionais, igualando o fiel da balança e principalmente sem tirar a venda dos olhos da justiça. Um grande abraço para vocês e até breve, pessoal!